Olá, amigos, tudo bom? Então, hoje a gente está trazendo aí uma instalação do System Center Data Protection 2012 R2, ou seja, o SCD DPM, dentro aqui de uma plataforma Windows Server também 2012 R2, e aqui no nosso caso, numa library HP. Então, vou pegar aqui um exemplo aqui de sistemas, Device Manager aqui, e aqui eu vou mostrar para vocês aqui essa library que a gente vai utilizar, tá? A gente também aqui vai ter alguns discos também, onde eu vou explicar para vocês onde pode ficar uma área de hot stage daqui a pouquinho, tá? Então daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Antes de a gente instalar o Data Protection, é muito importante duas coisas. Primeiro, então, atualizar todo o teu Windows, tá? Deixar ele todo muito bem atualizado, Windows Update, tá ok. Um outro ponto também é a instalação do .NET. Tá? Então aqui você vai abrir aqui o executar como administrador teu PowerShell. Que eu vou pegar aqui o exemplo aqui de um comando, que é o comando que a gente vai usar dentro do ambiente. Você tem que fazer. Aqui não muda nada em nenhum cenário. A única diferença é que você tem que pegar do source e esse caminho aqui dentro do CD ou DVD do Windows, no caso DVD do 2012, ok? Então você pega aqui, no meu caso aqui está na unidade F mesmo, aqui, por isso que eu estou conseguindo pegar esse caminho. E ele ia começar todo um passo de instalação. Isso primeiro você tem que atualizar o teu Windows Update. Então daria um enter, aqui eu já fiz uma instalação anterior. Então aqui ele só vai iniciar o processo e já vai dizer que está ok, tá? Então aqui, ó. Então ele ia começar 100%. E aqui não tem nenhuma mudança, porque eu já fiz essa instalação anteriormente. Beleza, feita a atualização do Windows Update, feito agora a instalação do .NET Framework, nós vamos agora instalar aqui, no caso aqui, o SQL, tá? O SQL 2008 aqui no caso. Eu vou dar yes. Perfeito, ele vai começar o wizard dele de instalação. Tudo bem, a gente vai aqui em installation, nova instalação, que eu vou executar, sem ajuda. Então daqui para frente a gente vai customizar o que a gente vai instalar dentro do nosso SQL, tá? Que seria o básico, justamente para poder receber, para que o Data Protection seja instalado. Então vou dar aqui um show, beleza. Passou tudo, setup, eu tinha restartado o computador, já tinha atualizado o Windows, WMI, perfeito, vou dar OK. Em seguida agora, nós vamos colocar aqui, aceitar aqui seria, que o passo anterior seria justamente de licenças e tal, vou dar um next, vou aceitar os termos, enviar, desculpa, um feedback aqui para a Microsoft, dou um next. Perfeito. Vamos dar aqui um install, para ele poder já começar a fazer o setup support files. É muito importante também na instalação da SQL a questão da collation, né? Ou seja, dentro do ambiente. Se a gente vai explicar daqui a pouquinho, porque isso pode dar alguns problemas quando se for instalar o Data Protection, tá? Aqui está em progresso. Bem. Outro ponto também dentro do teu ambiente que vocês poderiam fazer é já criar uma conta de SQL de serviço e os grupos no qual vocês querem que as pessoas sejam administradoras. No nosso caso aqui, vocês vão ver que a gente vai daqui a pouco já setar isso. Então é muito importante eu não estar usando nenhuma conta de usuário, então uma conta de serviço de outra
máquina, tá? Ou de um outro usuário, para não ter problema, que de repente muda aquela senha, vai dar problema aqui dentro do teu SQL, aqui dentro do Data Protection. Então, cria um usuário de serviço e cria um grupo, pode ser até seguindo a regra de Microsoft que a gente já explicou anteriormente, pode ser um grupo aqui, eu vou deixar, coloca aqui SQL Server Feature Installation, vou dar um Next, e aqui a gente vai setar o que a gente quer instalar. No nosso caso aqui vai ser o Database Engine Services, tá? Full Text, Reporting Services e o Management Tools Basic. Esse aqui seria o que seria interessante para a nossa instalação. Tá? Então, Database Engine, Full Text e Report Service, tá? E SQL Management. Vou dar um Next aqui. Vou dar aqui. Pode olhar, moção. Vou dar um Next aqui agora. Vou deixar de full instância do MSS SQL. Eu vou dar um Next. Beleza, aguarde. Tranquilo. Viu que os requerimentos aqui de disco passou. Dá um Next. E aqui é importante que eu estava falando para vocês, ó. Aqui eu vou usar a conta SQL de serviço aqui, tá? Que eu tenho aqui. SQL Service. Aqui você já pode escolher aqui, não precisa mais estar procurando domínio. Vou dar aqui password. Seria a senha, né? Da Automatic. E aqui é a collection. Collection, né? Então, aqui é muito importante você escolher certinho qual é a collection, tá? Para que nós tenhamos problema. Esse é um dos problemas que pode ocasionar quando instalar o SQL. Então, você vai... O Data Protect. Então, você vai aqui SQL Collection. Você vai descer aqui um pouquinho. Então, você vai escolher SQL, underline latim, 1, underline gênero, underline CP1, underline CI, underline AS. Tá? Então, seria esse daqui que você vai escolher. SQL, underline latim, latim 1, underline gênero, underline CP1, underline CI, underline AS. Então, esse seria o collection, tá? A engine do database. Então, aqui, validar aqui de novo as contas. Perfeito, dá um next. Aqui, se já tiver erro na senha ou alguma coisa do teu conta de serviço, já vai apresentar algum problema, tá? Aqui é importante, eu vou colocar a minha conta de serviço aqui que eu estou usando, a minha mesmo. Vou adicionar aqui, por exemplo, outros grupos aqui que a gente pode utilizar, que são, no meu caso aqui, grupo de administração. Tá? O outro que a gente pode utilizar também seria um outro que a gente pode ter de serviço, outro grupo de acesso. Então, esse é o meu caso aqui, coloquei a minha, coloquei a do serviço, tá? E um outro que são as pessoas que podem gerenciar esse ambiente. Tá? Vou dar um next aqui. Next novamente. Next. Vamos ver se tem algum erro. Perfeito. Next. Vou dar aqui, ele fala justamente um sumário do que nós escolhemos e o que vai ser instalado, tá? Então, ele está no processo de instalação. Então, como eu estava falando anteriormente, é importante você criar esses grupos, né, de instalação, você centralizar nisso, que fica mais fácil de tu gerenciar teu ambiente. Então, daqui para frente, por exemplo, se eu quisesse que fora a minha conta, um outro usuário, outro cara de TI, um administrador, ele querer gerenciar o Data Protect, basta colocar naquele meu grupo DL lá que ele já vai gerenciar. Porque aquele outro DP, aquele grupo DPM admins,
Já é um outro grupo também de administração, vamos botar assim, global de todo o teu ambiente, de todo o Brasil, de uma de rede mundial, por exemplo. E outro grupo seria um grupo só para aquele site ali, por exemplo. O DL, por exemplo, daquele site, daquela unidade, enfim. Então é importante você definir dessa forma que fica mais fácil de tu gerenciar. Tá? Outro ponto importante também, que aquela conta de serviço, ela é interessante também não ter nenhuma política de troca de senha, alguma coisa do tipo também. Aqui está fazendo todo o processo de instalação aqui. Então vamos aguardar. Então, enquanto está rolando aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, no nosso caso aqui, como eu estava falando aqui para vocês ainda há pouco, nós vamos utilizar aqui essa library, né? Vamos usar essa library aqui. E os discos, né? Como é que funciona aqui a questão dos discos? Deixa eu abrir aqui os discos. Então, nós vamos dar um exemplo aqui. Nós temos 3 discos, né? Então, aqui pode ser o disco aqui, um que é o DSO, o disco 2, por exemplo, onde pode estar o teu ambiente Hyper-V, por exemplo, ou guardar dados, e a unidade, o disco 2, né? Desculpa, o disco 1, parte de dados, VMs, não foi o nosso caso aqui. E o disco 2 aqui, que eu vou até fazer uma limpeza aqui para a gente já começar o ambiente. Isso aqui é importante para poder a gente apresentar esse disco lá dentro do Data Protection, tá? Ele precisa estar limpo e ele precisa estar configurado dessa forma aqui, não alocado, para que ele faça essa alocação aqui. É importante a gente já ter observado isso. Então nós vamos ter aqui uma área de 2.2 TB para a gente usar como uma área de hot stage aqui dentro do nosso ambiente. Isso é importante justamente para quê? Para que os dados que a gente queira que não fique só em fita, mas que possa ficar em disco, ele possa ficar alocado aqui também. Então, no rápido restore, eu posso pegar aqui, tá? Ainda está instalando aqui nosso SQL. Depois que finalizar a instalação do SQL, é importante também a gente atualizar, né, para um Service Pack, porque às vezes isso é um pré-req da instalação do Data Protection, tá, pessoal? Então já vamos pegar aqui, já aqui o SQL. Que no nosso caso aqui a gente já vai atualizá-lo, tá? Para em seguida reiniciar a máquina. Quando a gente finalizar essa parte aqui e atualizar, vai ser necessário um boot no servidor, tá? Esse boot é para poder ele atualizar o kernel do Windows e em seguida a gente começa a fazer justamente essa instalação do Data Protection, do System Center e a configuração do ambiente, tá? Tá finalizando. Enquanto tá rolando aí, vamos ver o que a gente vai ver mais também, né? Depois que a gente fizer esse ambiente, na configuração do Data Protection, eu vou explicar para vocês algumas abas importantes que vieram muito mais refinadas no 2012, que é a questão de monitoring, a questão de como está no ambiente, os teus alertas que você pode customizar também, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês de alertas que a gente pode ter. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Então, vou pegar aqui um exemplo qualquer aqui. Deixa eu minimizar aqui. Para que fique mais fácil a gente entender. Então, aqui seria ele já instalado. Então, o que a gente vai ter uma visão aqui? Justamente como funciona esse monitoring, o que é o protection, o que é o recovery,
A parte de management report, que é uma questão mais de relatórios, né? Que a gente vai ver dentro desse ambiente. Então, essa parte aqui é justamente o teu termômetro, que é muito importante. Ele está configurado, né? Só ver aqui se já finalizou. Está finalizando aqui. Então, essa questão aqui desses relatórios, aqui desculpa, do monitório, ver como é que está aqui a saúde do job, né? Então aqui, por exemplo, aqui deu um erro aqui de feed, de file server, por causa aqui do problema na fita. Então isso tudo a gente vai entender esse barcode aqui, essa parte de management, como funciona. Vocês vão ver aqui dentro de management nós temos 4 abas muito importantes, que são os edit, os discos, né? A parte de Azure aqui, de cloud, a parte de library, como funciona aqui esse processo, tá? Só ver aqui para a gente estar acompanhando também lá. Depois a gente vai voltando aqui. Beleza, tá finalizando. Então, aquela parte ali que eu vou explicar para vocês como é que a gente pode customizar no ambiente de operação, para já receber alguns feedbacks da configuração que a gente está fazendo. Então vamos aguardar aqui. A finalização. Já está finalizando. Outro ponto também importante de nós observarmos é justamente essa... Como é que tu vai configurar os teus grupos de proteção? O que que é os grupos de proteção? O que que são os Protection Group? Os Protection Groups são justamente os grupos que nós configuramos através de uma instalação de um API nesses servidores, onde a gente vai lá capturar esses dados para poder fazer o backup daqueles arquivos. Vocês vão ver aqui numa situação de ambiente que a gente tem, aonde a gente consegue ter essa captura e através dessa instalação, mas definido por grupos, né? Então, nesses grupos, a gente define exatamente qual é a nossa estratégia, onde fica mais fácil essa instalação e essa configuração. Finalizando aqui já. O SQL. Então, perfeito. Acho que já está finalizando aqui já, porque a gente vai ter que em seguida fazer a instalação do Service Pack, vai pedir para rebootar, e aí a gente vai fazer a instalação do Data Protection. E aí começa a parte de configuração. Então, está finalizando aqui. Deixa eu ver se já está finalizando. Perfeito, já está finalizando, eu acho. Beleza. Concluído com êxito a instalação. Vamos dar um complete. Vamos agora atualizar, que é um pré-rec. Precisa estar com o Service Pack em dia. Está extraindo os arquivos. Dá um yes aqui. Então já estamos aguardando aqui para justamente fazer essa instalação do Service Pack. Como eu falei para vocês,
Antes de ter feito tudo isso, era importante ter atualizado todo o Windows, testilado.net. Senão, nada disso iria funcionar aqui, tá? Perfeito. Vamos dar um detalhe aqui. Passou, dá um next. Vou aceitar aqui. E o feedback, os termos. Dá um next. Dá um select all, já está selecionado. O que eu vou instalar? Dá um next. E update. Então, ele está iniciando a instalação. E a atualização do nosso SQL. Atualizando agora a nossa instância do MS SQL, tá? Ainda está instalando e atualizando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Como eu estava explicando para vocês no início, o System Center, né, a família System Center, revolucionou bastante nesse quesito de desde inventário de máquina ao Service Desk, a ferramenta de Service Desk numa versão ITIL completa, e aí tem essa versão para backup, onde a gente considera muito bom, ela consegue atender uma boa parte dos clientes de pequeno e médio porte, e dependendo da configuração de grande porte, é uma ferramenta bastante robusta, fácil de instalar, fácil de manter, fácil de configurar. Vocês vão ver que é muito intuitivo o MMC dela, a parte toda de wizard, é muito parecido inclusive as telas de instalação. É uma ferramenta que agregou bastante valor, né, à família System Center e a parte do Data Protection. Ainda está fazendo a instalação, isolando o componente. Atualizando os registros, escrevendo nos registros. Processo normal de instalação da SQL. A única diferença que a gente percebeu na instalação da SQL foi a questão da collection, a questão dos grupos, que é importante. Ou seja, ter criado esses usuários, ter criado grupo, que facilita na instalação e configuração.
Ainda está instalando. Então, perfeito. Fez toda a parte aqui. Foi instalado. Vou explicar para vocês aqui, para vocês terem noção, que seria a instalação do DPM como um pré-rec depois que você atualizar, tá? Isso às vezes pode dar algum erro com vocês. Vou dar um accept aqui, tá? Ele vai fazer todo um processo de check, mas ele vai detectar que a máquina não rebootou depois da atualização do update. Então vou dar aqui um next. Vou usar aqui a default instance. Vou pegar aqui o hostname, onde facilita. Vou dar um check aqui. Vai instalar os componentes básicos, checar. Que é uma coisa importante, tá? Você usa padrão e aqui embaixo só precisa digitar o hostname. Então aqui eu vou colocar aqui, vocês terem noção aqui do... Então vou pegar aqui um exemplo aqui. Vou pegar aqui um serial. Para que a gente possa rodar. Eu vou pegar aqui um serial. Dar um next. Next. Sim, manda atualizar. Participar. Dá um install aqui. Então ainda está continuando aqui o processo de instalação. Ainda está fazendo o processo.
Então aqui o Data Protect instalado com êxito, tá? Vamos abrir aqui o Data Protect depois de atualizá-lo, claro. E vamos começar todo o processo de customização dele, tá? Então quando você abre a primeira vez, é justamente assim que ele vem. Então um dos primeiros passos que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Nós vamos agora apresentar o disco, tá, para ele. Aquele disco que eu falei, que é justamente esse disco aqui. Vou apresentar o disco 2 para ele. Então aqui vem aqui Edit. E eu marco aqui, ó, disco 2, livre, 2.2 tera. Vou dar um Edit. Vou dar um OK. Então beleza, já sei, eu estou ensinando o meu Data Protect onde ele tem que guardar na área de Hot Staging disco. Muito bem. O outro passo agora que a gente vai fazer é a instalação dos agentes. Aqui, ó. Tá? Então eu vou, como eu já tinha um agente instalado, eu vou desinstalar esse agente lá para instalar ele, tá? Como eu tenho um ambiente aqui em Hyper-V, então eu vou abrir aqui as máquinas para gerenciar. Vou listar aqui, eu já tenho umas telas aqui atrás. Vou acessar aqui as máquinas, onde eu vou fazer uma desinstalação que já estava anteriormente para fazer uma nova. Vou aqui, vou adicionar que já estava aqui. Beleza, aqui eu já tinha desinstalado. Vou desinstalar nesses outros aqui também que eu vou precisar, onde eu vou instalar os agentes, tá? O agente é instalado lá do servidor remotamente nessas máquinas. Desinstalando. Perfeito aqui. Perfeito aqui. Então vamos voltar lá no nosso ambiente. Para a gente fazer a instalação dos agentes, tá? Você clica em agente, install agents. Vamos aqui em install. Então, vou escolher aqui as máquinas que eu preciso instalar. Já estou selecionando aqui as que eu preciso. Muito bem, dá um next, coloca aqui meu usuário administrador, tá? Que vai ser instalado nessas máquinas. Tá checando se algum cluster de nó. No caso aqui nosso, a gente ainda não configurou isso. Sim, vou dar um restart lá se for necessário. Vamos dar um install. E aqui vai começar todo um progresso aqui atrás, ó, de instalação aqui, ó. Posso acompanhar por aqui ou por aqui. Posso dar um close e ficar acompanhando por aqui. Ele vai rodar lá esses agentes,
até chegar a 100%. Em seguida, tá, a gente já apresentou os discos e aí a gente vai criar os Protections Group, os Protections Groups. Perfeito, deu ok. Então e agora a gente vai aqui para Protection, para criar nossos Protection Group, tá? Vou dar um Next, escolhi o servidor. Vou criar aqui, apontar para o meu file server, onde eu vou fazer o backup desse file server. Onde eu aponto aqui o caminho. Onde eu vou dar um nome, eu vou pegar aqui um que eu já tenho aqui. Aqui vocês observaram que eu só consigo fazer backup em disco, né, no momento. E não está marcado fita, né? Então eu vou cancelar aqui, porque a gente tem que fazer justamente isso aqui. Em Management, nós temos que vir aqui em Library e temos que apresentar justamente o library da HP, né? Ou seja, para onde esse backup vai rodar em fita. Então, para fazer isso, você clica em Management, vai em Libraries e clica em Rescan. Então, clicou em Rescan, ele vai achar a library aqui já. Ok, perfeito. Pronto, já achou. Então a gente já apresentou aqui. Instalou os agentes, apresentou o disco e a library. Então já tem aqui o total de library 1, drives 1, free tape nenhum, né? E o inspirador fita nenhuma dessas. Se eu quiser saber se tem alguma fita aqui ou não para rodar dentro do ambiente, é importante a gente fazer aqui, ó, selecionar. Geralmente ele fica assim, você vem aqui no mais, clica justamente na library e manda fazer um inventário. Quando você faz o inventário, observa aqui que aqui vai ficar preto aqui, ó. Se tiver uma fita, se não tiver, ele fica do jeito que ele está aqui. Então, como eu vou fazer o inventário novo só para confirmar se tem alguma fita lá no caso, na unidade. Então não tem. Se tivesse aqui, ele ia fazer, justamente, vou pegar um exemplo aqui, ó, de um outro Data Protection aqui. Então vou abrir aqui um Data Protection. Aqui em Management, Library. Eu vou clicar aqui em fazer inventário. Ó, aqui fica preto. Ele vai fazer o inventário e faz todo um progresso. Aqui nesse momento você não pode fazer nada. Tem que aguardar para poder fazer qualquer outra execução. Então ele fica inventário em progresso. Então seria isso que eu estava querendo apresentar aqui para vocês, tá? Então como não tem, vamos agora para os Protection Group para criar esse grupo de proteção. Clicar aqui em Protection, New, Next, escolho o servidor, no caso aqui o nosso file server. Dou o nome aqui, olha como aparece. No meu caso aqui, eu vou fazer isso mesmo, eu quero que seja feito backup em disco e depois ele jogue em fita, tá? Ou seja, long term,
e short term. Então, rapidamente em disco, e depois que eu finalizar em disco, vai para fita. Vocês viram que agora isso aqui estava desmanecido, porque eu ainda não tinha apresentado a library pro Data Protect. Eu dou o Next aqui. Vou botar aqui 7 dias de retenção e que ele já faça um recovery point imediatamente. No meu caso aqui, eu só quero que ele faça um recovery point, ou seja, um backup incremental em disco às 18 horas todo dia. Dá o Next. Aqui ele já vai fazer automaticamente um tamanho aqui do disco para verificar a locação. E o grau de volumes, né, automaticamente. Então, automaticamente ele vai alocar volumes e mais espaço de disco é requerido para continuar a proteção. Se o Protection Group, né, não tiver mais espaço ou não disponível, então ele automaticamente vai fazer esse processo. Dá um Next. Vou deixar aqui o padrão aqui, mas aqui eu poderia escolher, por exemplo, uma retenção para 3 meses, um mês, e um backup com frequência semanalmente. O que é legal aqui? Que aqui você define quando é que o backup vai ser do mês, o backup da semana e o dia. Então, sábado às 23 horas, todo sábado às 23 horas, a gente vai fazer esse backup. Uma coisa importante que vocês têm que aprender na parte do Data Protection é o seguinte, que se você não escolhe o backup aqui corretamente, ou como ele tem que ser configurado para fazer um backup incremental todo dia, ou um backup semanal, é que o Data Protection ele vai entender que vai ser um backup full toda semana. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu escolho aqui, eu vou dar um back aqui para vocês entenderem. Marca essa opção aqui, marco fita e desmarca essa daqui, eu dou um next. Observa aqui, ó, que aqui eu posso escolher backup todo dia ou semanal. E aqui, ó, ele vai entender que é apenas full backup. Se eu colocar diariamente, aí ele vai entender que o backup é full e incremental. Essa é a diferença. Quando você faz um back, você dá um back, você coloca aqui disco e marca aqui fita, observe, ele vai primeiro fazer, ó, a parte de disco, ó, esse aqui é o menu de wizard, esse aqui é o que a gente está no momento. Então eu falei para vocês que eu só quero às 18 horas, 7 dias. Então olha aqui, ó, aqui a questão do grau volumes. E aqui, como eu falei para vocês, ó, não tem a opção de eu marcar fazer backup incremental. A frequência do backup ele pode até ser todo dia, tá? Você vai escolher, mas não tem a opção incremental. Pode observar aqui, ó, que o cão que eu marque, no meu caso aqui vai ser semanal. Então ele não tem incremental. Então todo dia ele vai fazer backup, toda semana, desculpa, ele vai fazer backup full dentro do teu ambiente. Tá? Isso é importante vocês observarem isso, hein? Então back aqui. A forma como você vai escolher aqui, ó, ela vai dizer lá na frente. No nosso caso aqui a gente não tem o cloud, a gente vai fazer só um ambiente de disco e fita, tá? Dá um next aqui. Next. Aqui é importante você marcar, checar a integridade e comprimir esses dados, né? Para que caiba mais na tua fita. E checar essa integridade, para ver se está tudo ok. Aqui são a questão da library, né? Dos espaços, dá um next. Automaticamente ele já vai replicar Data Protection. Verificar a consistência. E estou criando o Protection Group. Então, beleza, ele está jogando aqui para a unidade. Que é aquela que eu falei. Uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês é isso aqui, ó. Que o que o Data Protection faz? Ó? Ele vai fatiando o disco de forma automática, ó, tá vendo? Vocês viram que agora não tinha nada de espaço não alocado. Então ele fatia o disco todo automaticamente. Isso aqui é importante não estar mexendo, não deletar nada que tem aqui, porque senão pode causar sérios problemas para a tua replicação incremental em disco. Então muito bem, vou dar aqui um close. Beleza, já está replicando em disco lá. Então vamos criar agora um outro Protection Group. No meu caso aqui, vou escolher para fazer um Protection Group do SQL. Vou pegar o nomezinho que eu já tenho aqui padrão.
SQL. Vou fazer todo o backup do meu SQL. Dou o nome aqui. Também vai ser backup em disco e em fita. Vocês perceberam que até agora eu vou ter duas áreas de hot stage. Uma do meu file server, eu vou capturar rápido o meu disco e do SQL. Dá um next. Também vou botar 7 dias, um just before recovery point, todo dia, 20 horas, isso. Aqui automaticamente ele vai colocar no pool de storage dele e habilitar isso e automaticamente grow. Também não vou mexer aqui nas configurações. Sempre marcar checar a integridade e comprimir dados. E já está criando. Em seguida eu vou criar os protection group aqui das VMs. Né, que vocês perceberam que eu tenho um ambiente Hyper-V. Então eu posso fazer ali um backup ali full do meu ambiente também. Olha que bacana. Então eu vou dar um new aqui. Todo o meu Hyper-V, para vocês terem noção, ele está aqui na minha unidade de Program Data. Então ele está aqui dentro. Então aqui estão todas as minhas VMs. E é o que a gente vai setar aqui dentro. Então vou até chegar em Hyper-V. Muito bem. No meu caso aqui eu tenho uma customização do ambiente, onde o disco do file server é muito grande, o disco 2, tá? Então o desmarque, já fiz um backup aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. É isso aqui, ó. Como ficou muito, o disco 2 aqui é muito grande, 3 TB para caber numa fita, e ela não está usando tudo isso aqui, então o que eu fiz? Eu vou fazer o backup só do disco 1, então por isso que eu estou desmarcando aqui. Isso é uma dica para vocês, você coloca aqui, ó, só o backup do teu VHD do disco 1. Facilita, né? Então só confirmar, beleza. Só a única mudança aqui foi aqui no file server. Dá um next. Next. E aqui eu vou pegar o backup aqui. No meu caso aqui, vai ser só em fita, que o backup é muito grande. Também não vou mexer nas configurações, sempre checar a integridade. Perfeito. Vamos criar mais um aqui. No caso aqui do meu WSUD, eu vou escolher aqui uma parte que eu vou alocar. No caso aqui eu só quero disso. E do meu print server, uma área aqui também. Dos drivers aqui, tá? Esse é o backup que a gente vai fazer. Vou dar um next. Perfeito. Selecionar aqui. Colocar o nome, que o nome sugestivo, como estou falando para você. Por exemplo, estou fazendo aqui o backup dos drivers das impressoras, do meu template, do Data Protect em fita. Isso aqui só vai ficar em fita também. Não tinha querer isso em disco. Também checar a integridade. Perfeito. Então só para a gente lembrar lá que nós vamos ter dois tipos de backup na área de hot stage, em disco. Então esses aqui são meus 4 protection group. Então o que vai ficar em disco a gente escolheu como estratégia a estrutura do meu file server e do SQL. Então tudo aqui, se eu quiser recuperar rapidinho,
eu venho aqui e pego aqui. No meu caso aqui, ainda tenho mais uma customização de ambiente. Beleza, já tinha que fazer isso aqui. E agora a gente vai para uma parte interessante, onde a gente pode dizer o seguinte, que qualquer alerta vá para um e-mail, por exemplo. Então a gente pode clicar aqui em qualquer opção aqui, que a gente está aqui, seja Monitoring, Protection, em Options. Aqui a gente pode escolher o nosso SMTP. Que vai enviar o e-mail. Então vamos escolher aqui. Deixa eu pegar aqui. Nosso caso aqui. E vai para o seguinte endereço. Tá? Aqui se você quisesse colocar um usuário para se autenticar, se fosse o caso, a gente não vai querer, a gente vai querer que não é necessário para nós. E aqui o para onde vai enviar. Então eu só quero que envie crítico e warning. Tudo que deu certo não precisa enviar. Se deu errado, vai ser necessário, tá? Então deu um erro. Do erro aqui. Ah, tá. Pediu para me restartar a console. Acho que eu fiz a configuração. Vamos só confirmar se tá lá tudo configurado. Ó, critical warning. Beleza. Vamos fazer um teste aqui, ó, para ver se chegou. Se nós já estamos recebendo aqui alguma coisa do Data Protection de lá. Então aqui, ó, mensagem de teste. Perfeito. A gente acabou de fazer aqui, ó, 21.001. Beleza. Está configurado nosso ambiente. Agora eu vou fazer um overview com vocês aqui, ó, de monitoring, né? Então a parte de monitoring aqui em alertas é justamente todos os alertas aqui que acontecem dentro do nosso ambiente. Então tudo que deu erro, você vem aqui e analisa o erro. Se você acha que o erro está ok, você pode inativar alerta. A mesma coisa para o Warning Information. Pegando aqui um exemplo aqui de um outro servidor, por exemplo, aqui em Monitoring, então, se esse erro, vou dar um exemplo, se esse erro aqui, você entende que você já sabe qual é o problema e já sabe como tratar, você pode clicar com o botão direito nele e inativar o alerta. Então, beleza, quando você inativa, você vê, não, já sei como resolver, então não precisa ficar poluindo a tua tela. Ah, isso, como é que eu sei que o que eu já inativei? Você vai aqui, ó, Show Inactive Alertas, e você vê tudo que está esmanecido foi tudo que a gente já inativou, né? Ou seja, já sabia qual era o problema. Então aqui é o exemplo, ó, tem alguns warnings aqui dentro do ambiente. Aqui, ó, porque, por favor, algum problema de fita aqui, que tem que ser verificado. Aqui no caso está pedindo a fita de impressora do template tal 001. Isso aqui é o tape label dela, ou seja, precisa ser colocado lá para ser feito o backup. Muito bem. Jobs. Então aqui é a parte de alertas e aqui jobs. All jobs. All jobs é exatamente tudo que já aconteceu dentro do ambiente. Tudo que deu falha, tudo que completou. Tudo que deu falha e tudo que completou dentro do ambiente. All jobs in progress. All jobs in progress é justamente o job que está rodando no momento, o inventário que você está fazendo no momento, ele vem para cá também. Failed jobs for yesterday and today. Ou seja, tudo que deu falha ontem e hoje. E aqui o today jobs, ou seja, tudo que falhou hoje e tudo que ainda vai rodar hoje. Então, por exemplo, hoje às 20h59,
Ou seja, 2 minutos atrás tinha que rodar esse backup aqui. Então esse aqui era o backup aqui, ó, para vocês entenderem. Tape. De réplica, ou seja, de disco. Mas qual seria de fita? O de fita que ele fez um library. Então hoje, por exemplo, não tinha nenhum aqui de fita, né? Deixa eu ver um outro ambiente aqui nosso. Então aqui, ó, quando tem fita, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu pegar um outro ambiente aqui. Também não tem. Então, quando é fita, deixa eu ver aqui. Tape backup, né? Então, justamente aqui vai rodar em fita. Os outros todos são incrementais, tá? Isso aqui são riscando o servidor. Isso aqui são backups em discos, tá? Então, beleza. Isso aqui é a parte de monitor, ou seja, o teu termômetro do teu ambiente. A parte de Protection Groups são justamente aqueles Protection Group que eu estava explicando para vocês. Vamos supor que vocês queiram modificar um Protection Group. Vamos supor que vocês queiram que esse Protection Group aqui de impressora seja feito a cada 3 em 3 meses. Você pode dar aqui um Modify, como é super simples. E você vem aqui, ó. Aqui, como eu falei para vocês, da MMC Wizard. Aqui é onde você está. Aqui é onde você está. Que não precisa fazer nenhuma alteração, porque já são os que a gente já tinha configurado. E o que a gente quer é só alterar isso. Então a gente pode vir aqui em Customize. E a gente demarca esse outro aqui e a gente diz, a gente quer esse backup a cada uma vez a cada mês, por exemplo, ou por ano, por exemplo, eu quero que seja feito 2 vezes ao ano, por exemplo. Ou seja, 6 em 6 meses. No nosso caso, a gente falou 3 em 3 meses. Então, 4 vezes ao ano. E aqui o range. Então, atenção, vai ser de 4 anos, por exemplo. Se a gente dá um OK aqui, ó, ele já diz, ó, tá fazendo um recovery point a cada 4 anos. Para os próximos 4 anos. E aí, ó, justamente aqui a parte de Modify, ele já diz aqui, ó, já mudou toda a tela aqui que a gente fez. Então, o backup é um manual, né? E aqui acaba 4 anos. Se a gente vem aqui e modifica isso aqui, backup a cada 3 meses, por exemplo. Vou dar aqui, ó, a cada todos 3 meses. Então, vem aqui e ele escolhe já a data que vocês viram que modifica a tela. Então, isso aqui é importante. Como é que a gente vai querer que rode esse backup? Aí é normal o dia, o horário, né? Que você vai rodar isso daqui, 23 ou 11, 10, qualquer hora que você acha melhor, dar um next. É muito importante fechar esse ciclo, next, next e update group, para poder atualizar esse protection group. A parte de recovery é muito simples, é justamente a parte de recuperação dentro do teu ambiente data protection, tá? Então aqui toda vez que você, aqui a gente acabou de configurar um ambiente, mas se a gente for para um outro ambiente, aqui ó, tudo que você está vendo a telinha preta aqui, ó, que já foi feito backup, por exemplo, full. Então vamos supor, essa aqui é uma parte importante. Eu quero, por exemplo, voltar meu file server, que é muito normal. Então eu venho aqui WFS. Ah, eu quero fazer um backup aqui do dia 1º de junho, por exemplo. Ontem. E aqui eu posso, quero exatamente, eu só quero recuperar isso. Então você clica aqui e manda dar um recovery. Ou você pode chegar até ao nível do arquivo que tu queres. Aí eu quero, por exemplo, só esse daqui. Dá um recovery. Aí ele já, mesma tela, wizard, dá um next. Você quer recuperar para o local de origem, para um outro local? Dá um exemplo aqui, eu não vou fechar. E aqui você quer criar uma cópia, quer escrever, quer manter o arquivo, aplicar as configurações. Você tem uma área de snapshot,
de SAM, no caso aqui a gente não tem, ou ele quer enviar para o e-mail. Isso aqui é importante, que depois que acaba de fazer o teu ambiente, ele envia para o e-mail que você selecionou aqui. Então você acaba de saber que foi rodado um backup, um recovery com êxito ou não. Depois o Next gera justamente a parte de finalização. A parte de reporting é justamente que você pode, ele sempre é muito demorado. É uma parte aqui que você escolhe, onde você pode gerar vários tipos de relatórios dentro do teu ambiente, do que já aconteceu no teu ambiente, tá? No nosso caso aqui, eu vou voltar para cá. Tudo aquilo que aconteceu, você quer saber a utilização de disco, status. Então, se você der 2 cliques aqui e dar um OK, por exemplo, do último dia. Então, ele vai começar a gerar aí. Vou colocar aqui meu usuário. E ele começa a carregar. Ele mostra um status report de como foi a utilização do disco. No caso aqui, de como a gente acabou de configurar, não teria muita coisa, mas são alguns tipos de relatório que você pode utilizar dentro do teu ambiente, tá? Enquanto ele está carregando aí, vamos aqui para Management. Mais uma vez lembrando, a parte aqui dos agentes são agentes que nós instalamos nos servidores. Quando está on ou não, você pode selecionar aqui, ó, e dar um refresh para ver se está tudo ok, porque se der algum erro aqui nesse agente, vai dar erro no teu Protection Group também, tá? Os discos são justamente quantos, aqui você poderia colocar quantos discos você quisesse para que tivesse uma área de hot stage, tá? A parte online seria justamente a parte de cloud computing da Azure. Você teria que colocar a sua conta aqui, registrar isso. No nosso caso aqui a gente não vai configurar, vamos fazer isso uma outra oportunidade. E principalmente a parte aqui de libraries, né? Então a library, o que muitas vezes você vai fazer diariamente? Que justamente o que a gente faz muito diariamente é o quê? Colocar a fita e fazer inventário. Uma coisa importante que eu tenho para passar para vocês. Toda vez no Data Protect você tirar uma fita e colocar, toda vez tem que vir aqui e fazer o inventário. Todas as vezes. Sem exceção. Não adianta tu colocar ele lá, ele vai reconhecer de forma automática. Você tem que vir aqui e fazer. Sei que você faça scripts para isso. Mas de forma padrão, trivial, seria isso. O Hashcan só precisa fazer uma vez, como eu falei para vocês, é quando ele vai fazer o reconhecimento da library. Vou dar aqui esse refresh para fazer um refresh aqui da tela. E essas outras telas aqui, você quer otimizar a fita, criar outro grupo aqui de proteção, fazer mesh do teu ambiente. Então, no nosso caso, ou desabilitar uma fita, a gente não vai utilizar. Checar se tem atualização. A parte de options que a gente utilizou foi a parte aqui de envio de notificações. Você pode configurar aquela opção de feedback que eu dei, e esse foi aqui na tela da Wizard de instalação. Você pode modificar aqui também. E aqui o que é importante? Toda vez também que você fizer um inventário, vem aqui ver se está como free tape, porque se não tiver, o Protect Group ele vai se associar a essa fita. Isso é uma coisa importante. O Data Protect ele tem um pouco, vamos dizer assim, ciúme da fita. Então, se essa fita a gente disser que a fita aqui é dele, desse Protect Group, ela fica todo o tempo para ele. Para você tirar essa fita e quiser utilizar, por exemplo, o backup de drives de impressora, quer utilizar essa fita para fazer o backup da estrutura do file server, por exemplo, você tem que primeiro desassociar do teu Protection Group para poder associar no outro Protection Group. Então, dando um exemplo aqui do que a gente estava falando, olha, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, Management Library. Observa aqui, ó, ele fica com esse barcode aqui, né? Então, esse barcode aqui, que significa que esse aqui é dessa fita. Vou pegar aqui para fazer exatamente todo o nomezinho que fica. Então, olha só, esse nome todo aqui é importante que seja inserido lá na fita. Com isso, facilita na hora que você for fazer um recovery, ou se estou fazendo até semanal, toda semana fazendo um backup, como eu falei daquela hora no início, né? Na hora que estava configurando os Protection Group. Se tu não quer ter trabalho todo dia, fazer backup incremental, ou se tu tem uma library que concentra várias fitas lá dentro,
Você pode fazer um backup incremental que tu não precisa estar te preocupando. Põe 7 fitas e todo dia vai rodar. Ele vai fazer esse jogo lá dentro, né? E vai selecionar isso lá, a fita, e vai rodar hoje. Mas se tu só tem uma library com uma única fita, e você tem, por exemplo, no meu caso aqui, 4 Protection Group, então o que, que é melhor? Toda semana eu faço backup como se fosse backup full dentro do meu ambiente. Eu pego essa fita, já programo lá, ponho ela, faço inventário, ela vai rodar lá dentro do ambiente. E não vai ser backup incremental. Lembrando, mais uma vez, que se for backup incremental, você tem que marcar lá no início para fazer o backup em fita, né? Então isso seria importante a gente ver dentro do nosso ambiente aqui. Que ele ainda estava carregando. Vamos ver aqui o status disso.
Então, amigos, para finalizar aqui, para a gente lembrar, nós temos aqui 4 opções do Data Protect, a parte de monitoring, onde você vê toda a saúde do teu ambiente, o que está acontecendo. A parte de Protection Group, onde você cria os grupos de proteção que vão ser backupeados, tá? A parte de Recovery, que é recuperação do ambiente, de Reporting, é justamente a parte que a gente vê algum status de relatório, já tem tudo customizado. E a parte de Management, nós temos os agentes, que é instalado nos servidores, discos, que é onde a gente aloca o disco, histórias de pool do disco, onde você vai ser um backup em disco. A parte de online seria justamente a parte de backup na nuvem, que seria muito super simples. Seria clicar aqui em Management, você já ia para o site da Azure, colocar credencial, colocar todo o teu processo de cloud computing para poder fazer esse backup lá na nuvem. Desde ser backup em disco, você pode jogar tudo isso para a nuvem. E a parte de library, que é onde você vai fazer muita questão de inventário, né? Refresh, se for o caso, fazer um erase da fita, caso for, limpar a fita. Seria basicamente isso daí que você vai fazer diariamente. Então, pessoal, agradeço a vocês pelo vídeo, por estar acompanhando. E a gente finaliza essa parte de Data Protection. Até uma próxima, grande abraço, fall.